Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, estamos na 30ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Nós temos um relato dessa cura, dessa mulher encurvada, e que não tinha, estava aprisionada numa enfermidade. E, de fato, o Evangelho de Lucas, ele é rico por manifestar para mim e para você essas particularidades. Quais elas? Desses atos de misericórdia, como nós vimos que Jesus colocou a mão sobre ela, a mão do Senhor que está sobre ela e a endireita, a fortalece. É interessante que a própria descrição daquilo que está nessa palavra, ela é muito simbólica, tem um significado profundo, Aquela mulher que vivia encurvada, que só olhava para baixo, que tinha uma realidade muito limitada, como que ela estava sujeita a um peso, aquela questão de ter um peso sobre si, e que Jesus, até fazendo uma relação, dando o seu fardo suave e leve, a cura, a endireita, e ela pode olhar novamente, ela pode ter um olhar amplo, ela pode compreender melhor a realidade, está ereta, está inteira, na presença do Senhor, pela graça de Deus. É interessante disso, desses atos de misericórdia do Senhor que a integraliza aquela mulher, que faz ela nova, renovada pela graça de Deus. E depois nós temos, a partir desse ato miraculoso, dessa cura de Jesus, desse milagre, tem uma discussão sobre a realidade da cura do sábado, e Jesus de fato chama a hipocrisia os fariseus, os mestres da lei, porque, na verdade, mais uma vez, a hipocrisia que leva a uma distinção de critérios, a uma realidade de valores, a um lidar com a lei, muitas das vezes totalmente equivocado, de que muitas das vezes, aqui Jesus coloca e acaba fazendo que aconteça um embaraço, porque ali não era a lei, era a lei pela lei, e não se tinha um olhar, talvez, um olhar humano, um olhar salvífico, um olhar salvífico. Ali não se olhava o sofrimento, não se olhava muitas das vezes a realidade, mas somente um mero rubricismo de lidar com a lei pela lei. Queridos irmãos, amadas irmãs, ao mesmo tempo percebemos aqui o olhar de Deus, O olhar de Deus que enxerga a nossa totalidade, o olhar de Deus que põe a mão sobre nós e toca a nossa dor, toca o nosso sofrimento, que nos endireita,
que nos tira os fardos, que nos dá a graça de ser inteiros. Deus, quando entra na nossa vida, Ele nos toma na totalidade, se compadece com tudo o que somos, o que estamos vivendo e o que temos. É essa a realidade mesmo do lidar com Deus conosco. E ao mesmo tempo nós temos aqui uma forma totalmente equivocada de não olhar o outro pelo outro, de não termos um olhar, mas somente lidar com realidades normativas, com rubricismos, com realidades de um moralismo seco, de um moralismo infértil. O que isso quer nos levar a refletir hoje? Primeiro, renovarmos essa mão de Deus sobre nós. O Deus que está sempre favorável e inclinado a se debruçar, a fazer obra nova em nossa vida. E ao mesmo tempo, recebendo essa graça de Deus, sendo renovados nessa misericórdia, que nós também possamos exercitar o olhar de Deus que recebemos, o olhar que recebemos de Deus nos nossos irmãos. Que possamos também lidar com o outro da mesma forma que Deus lida conosco. Que nós possamos, de uma certa forma, reproduzir isso. Reproduzir esse olhar de compaixão, esse olhar que vem de encontro ao alívio da dor, que ao invés de colocarmos fardos nas costas do outro, que possamos ser ocasião do alívio de Deus, do alívio de salvação, do alívio mesmo que renova e faz obra nova. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia, renove a nossa vida e nos conduza nessa dinâmica de salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.